Trabalhador, a sua atividade profissional é importante? Você é importante. Bem-vindo ao Assunto de Trabalhador, seu guia jurídico para uma carreira sólida e direitos protegidos. Um podcast dedicado a oferecer informações essenciais para todos os trabalhadores que desempenham um papel vital em nossa sociedade. Estamos aqui para capacitá-lo com conhecimento jurídico relevante e prático, para que você possa tomar decisões informadas sobre sua carreira e seus direitos no local de trabalho. Acompanhe mais esse episódio e fortaleça sua posição como trabalhador consciente e informado. Inscreva-se! Assunto de Trabalhador. Siga as nossas redes sociais. Vicência Advocacia e Instituto Edésio Passos. O procurador-chefe tem justamente essa função de fazer a representação institucional do MPT no Paraná, e eu espero, nesses 2 anos, cumprir essa missão da melhor forma possível. Obrigado pela sua presença, doutor Alberto. Já ingressando ao nosso tema, o que é o Ministério Público do Trabalho e qual a sua função para o trabalhador tirar suas dúvidas quanto a isso? O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público brasileiro e, como o próprio nome já diz, tem justamente a função de defender, promover direitos sociais, né, que estão assegurados não só na Constituição Federal, como também na legislação brasileira, né, mas também em tratados de direitos humanos, tratados internacionais aos quais o Estado brasileiro figura como signatário, né? Ou seja, o MPT tem justamente essa função, essa missão de promover essa defesa, ou seja, garantir direitos sociais a trabalhadores e a trabalhadoras no território brasileiro. Certo. De suma importância a questão do Ministério Público como um todo. É necessário se distinguir para o trabalhador, doutor Alberto, quanto há muita confusão do trabalhador quanto ao Ministério Público, que é o MP estadual, Ministério Público Estadual, e o Ministério Público do Trabalho, sendo que o Ministério Público Estadual tem uma função mais vinculada à Justiça Estadual comum, como nós costumamos a falar. O Ministério Público do Trabalho tem uma atuação maior quanto à Justiça do Trabalho? Exatamente, ou seja, os ramos do Ministério Público, eles têm essa divisão vinculada ao Poder Judiciário. Então você tem o Ministério Público Federal, que atua preponderantemente na Justiça Federal, tem o Ministério Público estadual, que atua preponderantemente perante as justiças, aos tribunais de justiça de cada estado. Tem também o Ministério Público Militar, que, como o nome diz, atua na Justiça Militar, e, por fim, o Ministério Público do Trabalho, que, como você bem disse, tem uma atuação preponderantemente, quase que exclusivamente, perante a Justiça do Trabalho, nas suas 3 esferas de atuação, seja juízes, tribunais do trabalho e perante o Tribunal Superior do Trabalho. Certo. Trabalhador, para você entender um pouco mais, basicamente o Ministério Público do Trabalho tem uma atuação para aquele trabalhador que é CLT, que tem a carteira assinada. Geralmente o Ministério Público Estadual tem uma função maior quanto àqueles servidores públicos estatutários. Basicamente essa é a diferenciação. Doutor Alberto, quais assuntos o procurador do trabalho pode atuar? São vários temas, né? Temas, como disse, relacionados ao mundo do trabalho, né? Nós temos campos de atuação específicos nos quais a gente busca aqui executar uma atuação mais concentrada, mais planejada, né? Quais sejam o meio ambiente do trabalho, o trabalho escravo, o trabalho infantil, o trabalho portuário, o trabalho na administração pública, né? Também a questão de formas de contratação, né?
da terceirização, perdão, dentre outros, tá? E também tem um campo muito pontual, muito específico da nossa atuação, campo esse ao qual, confesso, tem uma certa vocação, é o campo da liberdade sindical, ou seja, o MPT tem sim, nesses últimos anos, atuado como promotor da liberdade sindical, o que requer, entre outras coisas, um diálogo social feito perante entidades sindicais. Aproveitando essa questão que o senhor comentou quanto à liberdade sindical, dentro do Ministério Público tem o CONALES. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre ele. Justamente, ou seja, nós temos uma Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social, CONALES, né, com representantes do país inteiro, ou seja, procuradores e procuradoras do trabalho em todo o país, né, nas 24 procuradorias regionais, tem esse diálogo, essa atuação concentrada, que tem como finalidade principal definir critérios de atuação, ou seja, definir métodos, né, de promoção da liberdade sindical em seus vários conceitos, ou seja, em suas várias áreas, a questão da liberdade de reunião, associação, filiação a entidades sindicais, a questão do custeio sindical, enfim, todos os temas, né, relacionados a esse tema mais amplo que é a liberdade sindical. A CONALES, ela foi criada no ano de 2009, ou seja, já temos aí quase 15 anos da sua criação, da sua instituição, né? E quero crer, vem cumprir uma função muito importante, né? Que, dentre outras coisas, pode ser, ao que me parece, resumida na ideia da promoção do diálogo social nos modos preconizados pela Organização Internacional do Trabalho. Eu quero crer que o MPT, né, com o apoio da CONALES, vem fazendo esse diálogo, vem chamando entidades sindicais, né, e isso certamente é muito positivo, porque, dentre outras coisas, garante a incrementação de direitos sociais, tanto de trabalhadores quanto de trabalhadoras, mas também a própria liberdade de atuação dessas entidades sindicais que, enfim, demandam muitas vezes uma proteção de órgãos, de agentes estatais para que possam livremente atuar em defesa de direitos e interesses da categoria representada. Certo. Você está assistindo Assunto de Trabalhador, seu guia jurídico. Compartilhe este vídeo e se inscreva nas nossas redes sociais. Doutor Alberto, o trabalhador tem muitas dúvidas de situações do trabalho. Ele pode realizar algum tipo de denúncia perante o Ministério Público do Trabalho? Sim, o Ministério Público do Trabalho, além de uma atuação direcionada a temas pontuais, né, ele também atua quando provocado pela sociedade civil. E aqui certamente eu incluo tanto trabalhadores quanto trabalhadoras, né, ou seja, que podem, nas nossas diversas unidades no país inteiro, ou também pelo nosso site do MPT, do Ministério Público do Trabalho, apresentar denúncias de violações a direitos sociais que demandem a nossa atuação, né, que requeram a responsabilização de empresas, enfim, de quem eventualmente atente contra esses direitos laborais. Certo. Você, trabalhador que está nos escutando hoje, você pode ir no Google e digitar MPT9 denúncia. Ficará nos comentários aqui o link de acesso para denúncias. Inclusive, pode ser feito de forma anônima, né, doutor? Sim, sim. Na verdade, eu acho que o anonimato não é o melhor conceito aqui. O ideal é que o trabalhador, na hipótese de risco de eventual
repercussão negativa, né, ele pode fazê-la de forma sigilosa, ou seja, ele vai se identificar, mas a identidade dele será devidamente preservada para que ele não possa, para que ele não sofra nenhuma espécie de punição, de represália por conta do fato de ter feito essa denúncia perante o Ministério Público do Trabalho. Certo. O senhor comentou anteriormente trabalho escravo. Ainda repercute o trabalho escravo na nossa sociedade atual? O trabalhador muitas vezes se pergunta isso. Sim, eu não tenho dúvida disso. Claro que nós temos um novo modelo, né? O que muitas vezes se classifica como a escravidão moderna, né? Não se pretende aqui retornar a 100 anos, 150 anos, num modelo escravocrata que hoje não se repete. Mas ainda assim, nós temos ainda hoje práticas, né, de lesão, violação a direitos humanos, a direitos fundamentais, que podem sim ser classificados como trabalho análogo à condição de escravo, o que demanda a nossa atuação, né? Seja no campo, seja na cidade. Os procuradores do trabalho têm sido provocados para reprimir, para atuar de forma contrária a essa prática, né, e buscar, ou seja, ter como meta a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Certo. Doutor Alberto, eu gostaria de perguntar, referente à questão dos sindicatos, principalmente a dos trabalhadores na busca pelo direito, ele é necessário para a nossa sociedade atual? Os sindicatos são fundamentais, são imprescindíveis ao regime democrático de direito. Ou seja, toda e qualquer atuação coletiva fundada no direito de associação, que tenha, nesse caso, como finalidade de promover direitos sociais, é absolutamente relevante na nossa sociedade, né? Não existe defesa de direitos, né? Não existe Estado de Direito sem, dentre outras coisas, a busca da justiça social, a busca de condições mais dignas, né? E certamente o sindicato tem essa finalidade, ou seja, as entidades sindicais que representam segmentos, que representam categorias, têm sim a finalidade de autotutelar, ao proteger direitos laborais, garantir uma condição mais justa, uma condição mais digna para esses representados. Então, sim, essa é uma função imprescindível para o nosso modelo de direito. Certo. Obrigado pela sua presença, mais uma vez. Doutor, aproveitando o seu livro, que inclusive está no site do Instituto Désio Passos, o e-book que pode ser baixado de forma gratuita, Negociação Coletiva Transnacional, Acordos Globais, Sindicatos e Globalização. Comente um pouco sobre como funciona o sindicalismo internacional e a sua experiência com este livro. Sim, nós temos federações de cunho internacional que têm justamente essa finalidade, ou seja, de buscar uma tutela em âmbito global. É de conhecimento de todos que com a economia globalizada não é mais possível você pensar numa tutela exclusivamente localizada. Ou seja, as empresas se organizam em cadeias produtivas globais, né? Cadeias essas em que determinado componente, determinado produto é fruto do trabalho de trabalhadoras e trabalhadores que estão em diversos pontos do planeta, né? Então, diante disso, nada mais é razoável do que uma atuação articulada entre entidades sindicais de diversas partes do globo, de diversos países, para que possam, sempre que possível, garantir condições dignas, condições mínimas de trabalho em toda essa cadeia. E a pesquisa de doutorado que resultou nesse livro, ou seja, negociação coletiva transnacional, tem justamente essa finalidade, ou seja, fazer uma análise e, por que não, apresentar o trabalho que tem sido feito, que tem sido desenvolvido por sindicatos transnacionais na defesa, repito, de direitos sociais
em toda a cadeia produtiva. Certo. Uma última pergunta que não estava aqui no script considerando a uberização e uma manifestação infeliz, acredito, de um ministro, o senhor acredita que, diante da uberização e diante de todas essas questões do mundo do trabalho atual, é o fim da justiça do trabalho? Poderá ter um fim a justiça do trabalho? Olha, é difícil precisar, né? Ou seja, se nós vamos ter um ramo específico do poder judiciário para tratar questões relacionadas ao direito do trabalho, né? Eu prefiro, digamos, dizer que os conflitos laborais eles vão persistir de qualquer forma, ou seja, independente da forma de contratação, né? Mesmo que essa contratação seja feita a partir de um aplicativo, né, de um app que você baixa no celular e a partir desse app você estabelece uma relação contratual trabalhista com uma empresa multinacional, um Uber, iFood e tantas outras, né? E eventuais disputas dessa relação contratual terão que ser julgados por uma instância do Poder Judiciário, né? Está lá, consta da Constituição Federal o direito ao acesso à jurisdição. E não se pode suprimir esse direito. Ou seja, ainda que numa situação que me parece pouco provável, a Justiça do Trabalho seja extinta, ainda assim o conflito persiste. Alguém vai ter que julgar esses temas, né? E diante desse contexto, quer me parecer que a Justiça do Trabalho tem sim um papel importantíssimo a desempenhar nesses próximos anos, nessas próximas décadas, inclusive nessas novas formas de contratação, não é? Nessas novas modalidades que ainda são muito precárias, e daí o termo uberização, em que você acaba associando esse termo ao trabalho precário, ou seja, ao trabalho desprovido de direitos mínimos, né? Eu quero crer que, sem prejuízo, é claro, da devida atuação do parlamento ao regulamentar essas relações, eu não tenho dúvida de que a Justiça do Trabalho tem, sim, ainda uma função muito importante, né, na garantia da devida jurisdição, ou seja, na garantia de direitos a esse segmento do trabalho. Tá ok. Obrigado, doutor Alberto. Assunto do Trabalhador, um podcast que é seu guia jurídico. Compartilhe e siga as nossas redes sociais. Obrigado pela presença e um grande abraço. Obrigado. Estamos no âmbito do MPT à disposição de todos, seja no nosso site, seja, repito, nas nossas 10 unidades no estado do Paraná. Obrigado.